Fala. Nossa, mano, tá tenso, hein? Fala, meus primos e minhas primas. Aqui é o Kurama, de volta, né? E rouco ainda. Né, eu preciso aprender que eu não posso ficar muito serelepe vendo um jogo de futebol, tá ligado? Mas vamos falar do que importa, né? Que é essa obra maravilhosa do nosso querido Supin, né? Nosso maior deboche. O cara mais debochado que eu já vi na minha vida, mano. Ele ganha do Anfem, papo reto. E paramos exatamente na parte, né? Que eles estavam conversando. No caso, ele, o seu amigo e o velhote. Eles estavam tentando convencer o Supin a explorar o reino secreto. Após aquela conversa, a noite chega e o Supin tá como? Fechando a porteira, né, mano? Porque tem que descansar, né, mano? Ninguém é de ferro, né? E a clientela tá como? Desesperada, filho. Com a moça falando, agora é a minha vez, senhor? E o outro desesperado também dizendo, eu quero cultivar meus animais de estimação. Pô, meu colega, teve o dia inteiro, tu vai agora? Na hora de fechar, irmão. E o Supin os responde dizendo, desculpe, minha loja está para fechar. O resto dos clientes, por favor, venham cedo para formar a fila. E o cara começou a chorar desesperado, falando, droga, eu deveria ter vindo mais cedo. Eu planejo esperar na porta até o amanhecer, não compita comigo. Caraca, se houver um cara mais dramático que esse, eu desconheço. E os outros clientes dizendo, caramba, eu quero ficar em um hotel por perto. Ei, espere, eu estou indo também. E o Supin, né, tá suave, né, fechou a porteira e fala, eu realmente não estou acostumado com o negócio bombando. Eu não tenho tempo de cultivar durante o dia. Mas a moeda tá cantando, né, mano? Roller money. E então ele fala, sistema, me mostra uma lista de solos de cultivo. E aí o sistema mostra todo aquele painelzão gigantesco, né, que toma até parte da sala pra mostrar. E o Supin dizendo, procure pela montanha dragão no reino secreto. Ó, o molecote já tá esperto, já vai fazer as pesquisas dele, tá ligado? Já vai dar uma estudada básica pra onde ele tá se metendo, né, mano? O cara é o brabo, mas não pode garotear, não é mesmo? E o sistema o responde dizendo, sem resultados. E ele fica tipo, o quê? Nada? Procure todos os solos de cultivo avançados com a palavra-chave dragão. Ele não se contenta, irmãos. Ele desacredita que o bagulho é secreto mesmo, tá ligado? E o sistema mostra o solo chamado Ilusão Legada. Rei Dragão Solo Legado, Energia 2000. E ele olha aquilo e se pergunta, ilusão legada? E continua pensando, julgando pelo dragão esqueleto deveria ser o lugar certo. E em seguida ele diz, sistema, qual a diferença entre a ilusão legada de solo de cultivo e o outro solo de civilização? E o sistema mostra o seguinte mensagem no painel. Como o nome diz, a ilusão de legada é imaginária. Você não consegue pegar nada de lá, exceto lutas. E o Supin responde dizendo o quê? Entrar nesse lugar custa 2 vezes mais que os outros reinos comuns. Como isso é possível? E o sistema responde mostrando a seguinte mensagem no painel. Primeiro, há animais astrais fortes e animais astrais fracos em um solo de cultivo comum. Ainda assim, no solo legado, há somente monstros astrais fortes. Os 2 lugares não podem ser comprados. Segundo, o rei das almas das entidades caídas habita todo o solo legado, esperando por alguém herdar. O rei das almas é uma coisa suprema. Como pode ser replicado? E o Supin, né, fica um pouco frustrado, até soa frio, né, pensando, o rei das almas não pode ser replicado, então me mostre outros tesouros replicáveis. E em seguida ele diz, será uma perda enorme se eu só levar um esqueletinho comigo. E então ele abre a porta, né, onde ficam as incubadoras lá dos pets que ele pega pra, né, fazer os bagulho dele. E ele dá aquela breve analisada nos pets, né, pra escolher qual é o melhor pra ir nessa aventura com ele. E em seguida ele pensa, o cachorro foi deixado aqui há um bom tempo, se o dono não esquecer dele, então... E ele vai lá, né, pegar o cachorro, né, mano. E então vemos um painel com a seguinte mensagem, contrato estabelecido. Lobo da Lua, nível 1, tipo combate, poder nível 1, qualidade nível baixo, habilidades uivo, mordida, pele áspera e leal. O Lobo da Lua é o melhor animal astral para um novo guerreiro animal. E o Supin pensa, né, com toda certeza, o dono faleceu. E então o portal gigantesco se abre e o Supin diz, você ocupou minha cápsula de cultivo por muito tempo, me siga daqui para frente. E eles vão, né, mano, só que eu achava que o Supin só ia levar esqueletinho e esse cachorro, mas não, mano, levou dragão, levou porco, levou tanta coisa, irmão. E em seguida vemos a seguinte mensagem no painel. 2000 de energia usado. O hospedeiro se conectam ao solo de ilusão legada. Solo de ilusão dragão rei. Tempo limite 7 dias. Morte 10 vezes. Por favor, explore por conta própria. E meu mano, o local é cheio de ossadas, cara. E uma dessas ossadas fala, você irá aceitar meu teste de legado? E o Supin responde dizendo sim. Porque ele é um cara brabo e não arreda o pé pra ninguém, né? E naquele momento, irmão, surge um buraco gigantesco do chão e do Neider, vem um dragão gigantesco, irmão. E o Supin como? Choquitaço, falando, isso é... Então vemos o pilar do dragão que tem 9 camadas. 9 é um número extremo. Quando você escalar na camada, você irá se qualificar como candidato a herdar o meu legado. E o Supin diz, isso é só para me qualificar como candidato? Como eu ganho o legado então? E o dragão super imponente diz, quando eu perecer, minha carne se tornará o céu. Minhas escamas se tornarão 109 pedaços de terra. Elas virarão a terra. Mas a terra da escama de dragão foi contaminada. Incontáveis monstros e
demônios passaram a existir. Somente quando todos os outros monstros e demônios forem purificados, minha alma poderá ser recuperada. Até então, aqueles que chegaram na 9ª camada farão um teste final pelo legado. E o Supin, vindo aquilo, né, pensa: o legado de tal ser não pode ser ganho facilmente. Eu acho logicamente que o teste será complicado. Que nada, isso aí vai ser mamão com açúcar, vai ser guaraná com açaí. E ele tenta abrir a porta dizendo: é que 109 escamas de dragão é muita coisa. Derrotar tantos dragões me levaria muito tempo. E ao entrar, ele se pergunta: não há luz aqui? E ele escuta uma voz novamente dizendo: desafiantes devem ter um coração devoto. E o dragão solta o poder dele, né? Que pelo visto é um poder muito forte, porque o Supin ficou tipo, esse poder? E então ele vê que o Lobo da Lua foi atingido, né? E ele se pergunta: Lobo da Lua? E ele fica pensando, né? Suando frio. Eu pensei que o Lobo da Lua estivesse atrás de mim, porque o Uivo está vindo da frente. E ele escuta o grito de todos os pets que ele tinha trazido, cara. O esqueletinho, o porco, o dragão, né? E ele fica um pouco assustado, dizendo: todos os sons deles estão vindo de direções diferentes. Esse lugar é assombrado? E então ele ativa a lanterna, né? Pelo seu gadget e pergunta: cara, tem fantasma aqui? E ele toma um susto, né? Que ele acendeu a lanterna e viu um trem na sua frente. Ele: isso é uma estátua. E infelizmente os pets, coitado, tudo levam um cascudinho, mano. Então tudo com galinho na cabeça. Coitado do porquinho, tão bonitinho. E o Supin diz: acontece que eu só esbarrei numa parede no escuro. E ele pensa: a estrutura especializada dessas paredes é o medo que perturba a direção do som. Mas a primeira camada é realmente tão simples assim? Com ele pensando, né, no que ele ouviu antes: Challenger, você ficará surpreso com o que há dentro. E ele continua pensando: surpresa? E o Supin tá subestimando demais, hein? Olha lá. Quando de repente a estátua tenta atacar o Supin. Porém, o esqueletinho delas estava lá para proteger o seu mestre. E o Supin fica bugado, né, pensando: aquela estátua estava viva e as outras também? Quando de repente ele infelizmente é atingido. E as outras estátuas fizeram o trabalho de acabar com os pets também. E em seguida a gente vê a seguinte mensagem no painel: o anfitrião está morto. Número de ressurreições restantes: 9. Ressurreição local, ressurreição aleatória. E o Supin pensando, né, já era. Se eu destruir as estrelas em um ponto para ativar o escudo de água original agora, ele poderia ser a própria faca. E em seguida ele toca em ressurreição local. E ele continua pensando: mas é cedo demais. Ainda bem que eu tenho um esqueletinho segurando ele, senão não vou saber como estou morrendo. E em seguida ele surge naquele mesmo local, né, caladinho, sem dizer um pio. E vemos aquela estátua, né, ele mete a lanterna. E no mesmo momento que ele ativa a lanterna, ele é surpreendido por duas estátuas que já estão indo em direção a ele, cara. Porém, vocês já estão ligados, né, fellas? O esqueletinho do mal vai ajudar o seu mestre, né, mano? É claro. E em seguida o Supin diz: esqueletinhos, não se movam. E em seguida ele apaga a lanterna. E aí as estátuas param, né? E ele pensa: é isso. Aprender respeito significa não olhar diretamente para Longyan. E em seguida ele fala pros seus pets: deem as mãos, ou caudas. Não sabia que pet tinha mão não, cara. Pensei que eles tinham patas, mas beleza, né? E enquanto ele tava andando lá com seus pets, ele pensa: os sentidos de guerra do mestre são muito melhores do que os de um homem comum. Especialmente a habilidade de sentir o fluxo de poder estelar próximo. Mesmo sem visão, você não cai num estado passivo, mas dá pra sentir uma grande região sob a pressão de Longwei. Sempre esteja ciente dos perigos ao seu redor. Vai consumir muito poder mental, que claramente não é algo que um mestre de pets comum possa permitir. Felizmente, eu vi a regra da primeira camada, então posso concentrar toda a minha atenção na direção da percepção. Dá pra sentir a resistência à opressão em outros locais de criação, e já estou me acostumando. Encontrar uma saída é como procurar por alguma coisa, quando de repente um dragão tenta atacá-lo. E enquanto o dragãozinho dele tá lá morrendo de medo, ele pensa: seu instinto assassino se aproxima. Não, há uma falha nesse instinto assassino. Com certeza não é de uma criatura viva. É só uma ilusão. E então o dragão passa através de todos eles, cara. E finalmente o Supin encontra a saída, irmão. E então o dragão diz: parabéns por passar no primeiro teste. Por favor, vá para o segundo andar. E em seguida vemos um portal abrindo dentro da loja do Supin e ele saindo daquele portal junto com os pets. E em seguida vemos a seguinte mensagem no painel do sistema: o poder de combate da besta dragão veleiro do purgatório foi melhorado, nível 4. Habilidade de compreensão, rugido de dragão. O poder de combate do cachorro da lua foi melhorado, nível 3. Habilidade de compreensão, raiva, caçada. A força do porco Tian Shan foi melhorada, nível 3. Habilidade de compreensão, fragrância, toxina intensa. O poder de combate do esqueletinho foi melhorado, nível 8. Habilidade de compreensão, assassinar dragões. É, muito específico esse aí do esqueletinho, hein? E em seguida vemos o Supin pensando: vendo as torres de Quilha, alcancei o 8º andar de uma vez, e o resultado é bem perto do 9º. Porco Tian Shan morreu quase 2 vezes ou 3 vezes depois disso. Mesmo assim, os guardiões da porta do 9º andar está no nível 9. Mesmo que o esqueletinho no rank 8 tenha entendido a skill assassino de dragões, que é próprio para derrotar dragões, ainda não são um desafio
desafio para ele. A diferença entre o oitavo e o nono rank foi imensa. Parece que vamos ter que esperar que o esqueletinho absorva realmente as contas de sangue do rei esqueleto para ter uma chance. E então, vemos que é 6 da manhã do dia seguinte. E como já tá virando costume, várias pessoas esperando na porteira do bagulho, irmão. E nisso a gente vê o irmão do Supim lá, né? De chapeuzinho, etc. Pra não ser reconhecida, né? Toda detetive, né, mano? E ela pensa, aquela pessoa inútil nem conseguiu aguentar um soco meu no quarto andar. Como pode ser um instrutor sênior? Tem alguma coisa errada aí. Se prepara que eu vou te expor. Que isso, cara? Que isso? E a clientela lá, mano, fazendo a ruaça na frente da loja. Todo mundo doido pra ser atendido. Misericórdia, hein? E aí aparece o Supim com a Monark véia, né? Terrível, mano. Que isso, cara? E a irmã dele pensando, né? Finalmente apareceu o irmão inútil. Que milagre, ainda tá cedo. Obviamente, eu só abria por volta de 1 ou 2 da tarde. E a galera faz festa quando ele chega, cara. Com até dizendo, chefe Su, você finalmente chegou. Senhor Su, você ainda pode criar o meu pet hoje? Estou esperando por você, você se lembra de mim? E a irmãzinha apenas observando e pensando, essas pessoas parecem confiar muito no meu irmão. É como se vissem ele como um salvador. Por quê? E o Supim passa na frente de todo mundo, dizendo, dá licença, a velha regra da primeira linha. E todo mundo respondendo, sim, parecendo que são soldados, cara, bizarro. Todo mundo respeita o Supim agora. E então vemos 2 caras conversando, né, com um perguntando, você perguntou para ela? Talvez. E o outro diz, quem? Sai daqui, esquisito. Quando de repente eles reconhecem o Ie, com até surpreso dizendo, Ie Shen? E o outro no lado direito diz, hahaha, mas é claro, jovem mestre Ie, por favor, pode passar. E o Ie Shen passando por eles com cara de UC, né? Então outra pessoa o reconhece e grita, o quê? O Ie Shen também está aqui? E do jeito mais nonsense possível, todo mundo começa a gritar o nome do cara, vai entender, né? E um dos clientes também gritando, olá, jovem mestre. E a irmã do Supim vendo aquilo e pensando, Ie Shen não é o campeão deste ano? O número 1 do 3º grau pra ver aquele preguiçoso? What the hell? É possível que meu irmão tenha acidentalmente provocado o Ie Shen. E o Supim perguntando, né? Você é o Ie Shen como se não conhecesse ele. Mas enfim, continuando com o que o Supim tava dizendo, né? Ele pergunta, deseja fazer negócios? E o Ie Shen responde dizendo, é nobre de você esquecer tantas coisas. Besta dragão trovão da cobra prateada, não se lembra? E aí aquela cobra dragão, sei lá o que diabos ela é, ela solta uma ventania muito forte, né? Deixando os clientes do Supim um pouco assustados, né? Com até gritando, a pressão do vento é muito forte. É a besta dragão trovão da cobra prateada, saiam da frente. A não ser que queiram morrer atropelados. E meio a tudo isso, a irmãzinha lá vendo, né? Meio frustrada, pensando, o que será que o Ie Shen quer chamando a besta dragão trovão da cobra prateada? Poderia ser unânime? Ele quer vingança pela derrota. E em seguida vemos o Ie Shen falando, depois de ver o lindo e heróico dragão trovão da cobra prateada, já pensou a dificuldade que é manter ele. E o Supim só ouvindo e pensando, eu pensei no quê? E ele continua pensando, a besta dragão trovão da cobra prateada é da 9ª linhagem. Quando o sistema vai desbloquear serviços de cuidado para pets estelares de rank alto. E ele vê a seguinte mensagem no painel do sistema. Você precisa completar treinamento profissional pelo menos uma vez e upar a loja para o nível 3. O pré-requisito para a promoção da loja para o Tier 3 é expandi-la para 3.000 metros quadrados. E o Supim fica frustrado pensando, né? Adoradores de Ie Shen, 3.000 metros quadrados é uma loja ou uma fábrica. E enquanto ele pensa tudo aquilo ali, né? Os clientes estão ali, dialogando entre si. E uma garota diz, nossa, que legal. É a primeira vez que eu tô vendo a besta dragão de nível 9 tão perto assim. A besta dragão trovão da cobra prateada também veio aqui para evoluir. E o rapaz que estava ao lado esquerdo dela diz, de qualquer jeito, não é surpresa que ele consegue cultivar a Leiguan e o esqueletinho. Incrível, não é? E o rapaz que estava do lado direito diz, burrão, uma pessoa que diz que a linhagem da 9ª árvore é rara e a besta dragão é mais rara ainda. Não sabe o tamanho de um descendente de primeira linhagem. Mesmo se tiver uma professora babá te ensinando, se ela não trouxer uma besta dragão, não adianta nada. E a moça responde dizendo, é verdade, nunca vi alguém cultivando um pet estelar de rank alto. E nisso, né, o Supim só analisando eles falando, né, só observando. Em seguida, o Ie Shen pergunta pro Supim, chefe Su, é possível que não foi você quem criou a besta dragão? E o Supim fica pensando, Ie Shen possui pets de alta herança, mas ele é definitivamente um cliente de alta qualidade. Seus amigos por aí têm bom histórico. Se eu disser logo de cara que não posso aceitar os pets estelares de rank alto, fico preocupado em perder mais clientes de alta qualidade em potencial no futuro. O bicho é esperto, hein, mano, o bicho é esperto. E ele continua dizendo, não tem muito para cultivar, então vamos fazer isso às vezes. E então ele abre um portal vermelho gigantesco, irmão. E continua dizendo, tava esperando ele crescer, mas parece que ele pode sair mais cedo para fazer papel de bobo. E a clientela fica super assustada, né, gritando, o que foi isso? Que aura poderosa? Até a irmãzinha dele fica assustada, gritando e dizendo, como você foi criada por aquele preguiçoso? E então vemos o dragão gigantesco atrás do Supim. E ela se chama Besta Dragão Veleiro do Purgatório. E o Ie Shen fica vendo aquilo ali, né, sem acreditar, né? E os clientes dizendo, é o Long Wei? Que poderoso senso de opressão. E então vemos o Ie Shen dizendo, o quê? Mesmo sendo só o Long Wei, a Besta Dragão Trovão da Cobra Prateada se rendeu. É definitivamente minha Besta Dragão Trovão da Cobra Prateada. Seu pet é ainda melhor? E o Supim responde dizendo, Ie Shen, você está errado. A
causa da rendição da sua cobra dragão não foi o Long Wei, mas a linhagem dele. E o Yeshen escuta tudo aquilo e fica sem entender, perguntando: o que você tá falando? E o Supinho responde dizendo: o número 9 é a zona Sinhoniata. A diferença é enorme, talvez até excedendo o número do primeiro ao oitavo. Tem uma opressão de linhagem entre os pets estelares de nível alto e nível baixo. E dragões bebês é uma raça com uma das hierarquias mais rígidas. O melhor jeito de entender é que o poder da sua cobra dragão foi obtido pelo esforço, enquanto o dragão veleiro do purgatório já nasceu com ele. E o Yeshen, um pouco envergonhado, né, responde: então é isso, aprendi agora. E continua pensando: surpreendente. O chefe Su não apenas cultivou uma besta dragão gigantesca, como também sabe as características do seu pet dragão na ponta da língua. Fiquei até com vergonha da pergunta, queria um buraco para me esconder. E o Supin se aproxima, pega em seu ombro e fala: não se preocupe, eu entendo que você quer aumentar seus poderes, e é claro, não vou me esquecer disso. E o Yeshen diz: chefe Su, e o Supin só sorrindo, né, pensando: hey, finalmente a ovelha gorda tá pronta para ser amarrada. Em seguida vemos a irmãzinha dele lá, né, chocada, dizendo: besta dragão veleiro do purgatório, melhor esqueletinho, Lei Guanzhou tirante, instrutor sênior, tá todo mundo bem? Quando meu irmão ficou tão forte? E então vemos aquela fila, né, que já estamos acostumados a ver fila na loja do Supin. O cara é o Elon Musk do bagulho. E a clientela dizendo: chefe Su, por favor, me ajude com isso de novo. A mim também. E a mim, ajuda. E o Supin respondendo à clientela dizendo o seguinte: relaxem, deixa a equipe Feifei pagar. Vocês 4 de novo? Sentiram saudades? E os pets tudo assustado, tá ligado? Em desespero. Do nada eles dão um pinote, fi. Não fica um, todo mundo sai correndo, cara. Parecendo que tava tendo tiroteio. E em seguida chega a noite. E o Supin dando uma olhada no seu gadget, né? Até que o sistema diz: cheque se a renda foi convertida em energia. Energia restante, 43.692 contas. E o Supin pensa: preciso de 100 mil de energia pro terceiro andar da loja. Ao mesmo tempo, preciso completar o farm profissional e expandir a loja para 3 mil metros quadrados. Mesmo que não tenha energia suficiente agora, não preciso me preocupar com relação a clientes. Mas se você quiser realmente comprar uma casa, ainda mais se for uma loja, até o terreno mais barato no centro é 40 a 50 mil por metro quadrado. Precisa de pelo menos 10 milhões. Mas se atualizar, não só o poder ganho pela loja vai duplicar, mas também pode ser uma desculpa para trazer minha mãe e Sulimin. Desse jeito, eu consigo ficar na loja o dia todo e ser protegido pelo sistema. Acabei de upar, não queria morrer tão rápido, além do custo, que certamente não foi e nem vai ser barato. E então ele fala frustradíssimo: mas como fazer tanto dinheiro tão rápido? Olha, Fela, se ele descobriu também quero saber, hein? E ele continua pensando: pioneiros, isso foi muito perigoso. Se não fosse pra trocar pontos pelo cultivo físico do Corvo Dourado, eu não queria ir lá nenhuma vez. E emprestar pode ser uma possibilidade, usar o dragão veleiro do purgatório como garantia para a chama rosa, mas não poderia encorajá-lo antes de sua justiça, lento e devagar. Então, o resto apenas depende do instrutor sênior. Em seguida vemos a base da cidade, Changcheng, no distrito de Longjiang, site oficial do tutor de pet estelar Longjiang. E então vemos alguns tutores, né? Com o primeiro tutor do lado esquerdo sendo nível 7, cobrando 120 mil a hora, e sendo um bispo do sistema de elementos. O segundo do lado direito também é nível 7, cobrando 130 mil por hora, e é um bispo do sistema de veneno. O terceiro abaixo ao lado esquerdo é nível 8, cobrando 400 mil por hora, e é um bispo do sistema de combate. E o quarto e último que está na direita é nível 9, cobra 1 milhão por hora, e é bispo dragão. E o cara que está consultando o site se pergunta: por que não tem tutores EAD no site oficial dos treinadores de pet zumbi? Além de pequeno, está cheio de ads e golpes. Ah, é tão difícil assim ser um pet porque você não é popular? Esse é o Shu Quan, terceiro ano, expert em pets da Academia do Deus da Guerra. E então ele recebe a seguinte mensagem no sistema, mostrando: nível de título mentor, Longjiang número 1 lindo, te enviou uma mensagem. Ver, fechar. Em seguida, vemos a linda cidade que é, né, no distrito de Longjiang. E em seguida, vemos o Supin pagando o táxi, né? O sistema mostrando que o pagamento foi concluído e custou 1.802 moedas estelares. E em seguida, vemos o Supin dizendo: então aqui é o centro. Mesmo ganhando muito dinheiro, não é barato. E o coitado mal andou e já foi barrado por alguns guardas. E um deles o pergunta, olhando para suas roupas: parece que não é daqui. Ou é? Sinto muito, mas não pode passar. E o Supin vê aquilo e fica sem dizer uma palavra, cara. E então ele pensa: eu sou um mestre tão bom que decidi vir essa hora da noite. E é assim que eu sou recebido? E então vemos um chat, né? Onde ele está conversando com a pessoa e ele fala: ok, hoje é a noite. E a pessoa responde a mensagem dizendo: vou te mandar minha localização. Assim que chegar, diga aos guardas que você foi convidado por mim. Vou esperar você dentro da sala de batalha. E o Supin vendo as mensagens dizendo uma maneira tão assustadora de falar. E em seguida ele mostra o chat, né? Explicando que ele é um convidado. E o guarda fala: acabou que ele é um de seus convidados, então por aqui, senhor, por favor. E em seguida vemos o nível de proteção recalculado nível 3. E o Shu Quan dizendo que aquilo não é o bastante.
E então o robô ativa o nível de proteção recalculado, o nível 4 superior, e executa técnicas de arte marcial, punho mordedor do lobo. E então Shao Kahn se prepara pra dar um soco e ele destrói o robô com um soco, cara. E o robô diz, mais de 80% de interrupção, parando de operar. Ok, eu parei, é sério, eu nunca mais faço isso, cara. E em seguida chega o guarda dizendo, Sr. Shu, seu convidado está aqui. E o Shu todo empolgado fala, você finalmente chegou. E o Supin já olha tudo aquilo ali, né, pensando, é assim que um campo de treinamento da alta sociedade se parece? Parece tão grande quanto o de Fengshan. E o guarda diz, não vou continuar te incomodando com seu treinamento, com licença. E o Shu responde abanando sua mãozinha, né, dizendo, então pode sair. E ao mesmo tempo pensando, que bobagem é essa? Ele deveria ser tão jovem? E em seguida ele pergunta pro Supin, você é aluno ou assistente do Stream dos Dragões? E o Supin responde dizendo, eu sou o homem mais bonito de Longjiang. E o Shao Kahn fica como, você? Você é ele? Meu mestre? Pensando bem agora, galera, a autoestima do Supin tá legal, né, mano? Eu tô muito rouco, mano. Que isso? Mas eu queria ter essa autoestima que ele tem, papo reto mesmo, o maluco se acha. Mas enfim, o Supin continua dizendo, isso mesmo, você é Shao Kahn, não é? Em seu perfil diz que você estava procurando por um mestre de pets zumbis estelares. E aconteceu que eu sei um pouco sobre esse tipo de pets, então posso te ensinar algumas coisas. E o Shao Kahn fica como, né? Você está me ensinando? E ao mesmo tempo ele pensa, a hora desse cara é mesquinha. Embora eu possa sentir a presença de poder estelar nele, não parece que ele pode me derrotar. E apesar de parecer tão fraco, ele se atreve a agir como poderoso o suficiente para me ensinar. Ainda tenho que chamar algo assim de senhor. Também enviei a ele o emoji mais fofo que eu tinha. Minha dignidade como um jovem mestre da família Shu agora não é nada. Mano, esse Shu é meio... ele é meio fresco, hein? Sinto muito, hein? E o Supin aluga um triplex na mente dele, irmão, porque ele fica com aquela parada na cabeça, né? Sênior, que vergonha. E o Supin, sem entender nada, pergunta, e aí? E o Shao Kahn responde, eu quero matar pessoas. E então o Supin pergunta, você quer ver meu poder estelar? E o Shao Kahn fica pensando, como ele adivinhou? Ele pode ler minha mente? Mas seu poder parece ser mais fraco que o meu. E o Supin responde dizendo, seu rosto diz tudo. E continua pensando, se eu não conseguir vencê-lo depois de treinar a técnica do caos estelar todo esse tempo, isso significaria que desperdicei meus esforços. E em seguida ele diz, posso sentir que você tem dúvidas sobre minhas habilidades. Então vamos fazer isso, tente me acertar no rosto com seu poder estelar. Caraca, o cara tá apostando tudo que tem, que é isso? E o Shao Kahn fica meio assim, esse cara tá me afrontando, mano, esse cara tá me gastando, mano, tá zoando de mim, mano. E ele pensa, vou bater em você com tanta força que você vai chamar Samu. E em seguida ele fala, espero que você não se arrependa disso. Porém, ele se dá conta que ele tava fraco, mano, e fica se perguntando, ei, o que está acontecendo? Por que está ficando difícil reunir o poder estelar? Será que perdi o controle ao ficar bravo? Ele tava pensando, né, mano, como eu falei pra vocês, o Supin conseguiu alugar um triplex na cabeça desse maluco, mano. E o Supin apenas diz, e tá com a mãozinha pra trás, né, tá com os dedinhos pra cima e tá reunindo energia, mano. E o Shao Kahn fica nervoso, né, pensando, como isso pode acontecer? Parece que o poder estelar ao redor foi interrompido. Mesmo que eu possa senti-lo em minha mão, não consigo agarrá-lo. Lá ele. Entendi, agarrar a energia, que é isso, cara. E em seguida o Supin diz, pensar rápido. E então ele lança uma onda de choque sobre o Shao Kahn, que se pergunta, o quê? E continua pensando, que diabos, ele acabou de me empurrar de volta? Apenas aqueles com poder estelar de alto grau têm a capacidade de manipular o fluxo do poder estelar circundante. Somente aqueles da nona ordem podem manipular o poder estelar a tal ponto. Pegar coisas de longe ou até mesmo voar são nada para eles. Seu poder estelar não era inferior ao meu? Mas esse sentimento estranho do poder estelar dentro de mim está sem dúvida sendo emanado dele. Será que ele estava escondendo seu poder por todo esse tempo? Havia um mestre tão poderoso e tão jovem escondido nesse mundo? Somente os da nona ordem são selecionados para receber um título da federação. Cada título representa poder absoluto em um determinado campo. E então ele pergunta, posso perguntar qual é o seu título? E o Supin fica pensando, muito esperto da parte dele perguntar sobre meu título. No entanto, você não está qualificado para conhecê-lo, então não espere nada. E em seguida ele o responde dizendo, você não está qualificado para conhecê-lo, mas se você insiste, posso te ensinar algumas coisas. E então ele do nada abre dois portais do Neida falando, tudo bem, estou ao seu cuidado, senhor, por favor, cuide de mim. E em seguida ele chama seus pets, né, dizendo, vamos, saia. E o Supin os observa, né, dizendo, caçador do pântano e devorador de almas. Ambos têm uma linhagem de sexta ordem. E o devorador de almas já solta uma habilidade, né. E o Supin fica pensando, este miasma está bloqueando a minha visão. E em seguida o caçador do pântano vai em direção ao Supin, cara. E o Supin consegue desviar pensando, este caçador do pântano não é adequado para esse tipo de ambiente. Originalmente tem a força de uma sexta ordem, mas depois de ser restringido pela areia, seu poder deve ter sido reduzido a uma quinta ordem. E então ele segura, né, no braço do caçador do pântano. E continua pensando, durante meu treinamento na herança do Rei Dragão, fui capaz de usar o corpo dourado da coroa dos meus demônios como uma arma. Eu sou capaz de usar 70% da técnica, a postura da coroa dourada. Agora, meu poder se assemelha ao de um sexto grau médio. E em seguida ele joga o caçador do pântano como se ele fosse qualquer coisa, mano. Muito simples pra ele, tá ligado? E o Shao Kahn fica como? Chocado, né? Vendo aquilo e pensando, o caçador do pântano foi jogado fora apenas com as próprias mãos. E o bichão cai lá igual uma manga no chão, mano.
Ah, Zé da manga. Desculpa, galera. Eu fiquei com vontade de fazer isso do Neida no meio do vídeo. Me perdoem. E o Shuquan fica como, né? Dizendo: droga, caçador do pântano, use sua técnica passo silencioso para esconder sua presença. E o Supinho responde dizendo: isso seria uma boa contramedida, mas apenas se você for lidar com as consequências. É moleza. E o Devorador de Almas lá, né? Com aquela sua habilidade que deixa a visão do oponente bem reduzida. E então Supin diz: se não vem até a mim, então eu vou até você. E então ele começa a gerar energia com suas duas mãos, enquanto pensava: já ouvi esse rugido 1000 vezes na torre. Só preciso fortalecer minhas cordas vocais e então ele solta o rugido do dragão, irmão. Que da hora, papo reto. E ele ataca o Devorador de Almas com tudo, irmão. E o Shuquan como? O quê? Aquilo foi um rugido do dragão? E os dois pets dele lá, né? Caído no chão, destruído. E o Supin pensa: parece que esses dois são usados apenas para lutar com inimigos mais fracos do que eles. Eles estão muito acostumados a lutarem como quiserem, então é impossível para eles usarem táticas de equipe. Embora o rugido do dragão não seja nem 20% do poder original do antigo Rei Dragão, é poderoso o suficiente para assustar esses novatos. E o Shuquan dizendo: um rugido de dragão não é uma técnica exclusiva para dragões de alto grau? Como o mestre poderia aprendê-lo? Como é possível um ser humano deixar um som tão poderoso assim? E o Supinho responde dizendo: requer apenas fortalecer seu corpo, nada de especial. Além disso, seus bichinhos são horríveis trabalhando em equipe, mas o poder de batalha deles é bastante notável. E o Shuquan diz: você disse bichinhos? Senhor, sua visão é incrível. Pets zumbis são legais e interessantes de usar. Normalmente, outros mestres têm pouca experiência quando se trata de lutar contra pets impopulares. Depois de ver como você conseguiu explorar suas fraquezas, fica ainda mais incrível. O único problema é que é muito difícil cuidar de pets zumbis. Não só fui rejeitado e excluído pelos meus colegas, até os professores agiram com indiferença comigo. O pior de tudo é que o conhecimento sobre pets zumbis é escasso como ouro no deserto, portanto, é tão desconhecido quanto o oceano. Eu estou tão feliz por ter te conhecido. E o Supin, que é poucas ideias, não gosta de muito blá blá blá, responde: tudo bem, pare com isso. Outra coisa que eu notei é que todas as suas vitórias não foram alcançadas apenas contando com o poder da Lacona, mas também o fato de que o conhecimento sobre como combatê-las é escasso. E o cara fica ouvindo tudo lá sem palavras, e ele continua: você pode derrotar inimigos iguais ou mais fracos que você, mas essa tática será inútil uma vez que você luta contra um especialista. É provável que seu truque acabe sendo exposto depois de algum tempo. E o Shuquan fica como, né? Desesperado, dizendo: nesse caso, Senhor, o que devo fazer? E então o Supin pega um trem estranho, tipo uma planta, sei lá que diabo é isso, na mão dele e fala: use isso. E o Shuquan não acredita no que tá vendo, né? Dizendo: poderia ser o lendário osso Lotus de Hades? E o Supinho responde dizendo: sim, esta é a melhor maneira de melhorar a percepção do seu pet zumbi. Somente dominando a quantidade necessária de habilidades, você poderá explorar novas táticas e estratégias e, claro, ensinarei algumas técnicas de comando. Está me dando isso de graça? Estou muito emocionado, Senhor. E o Supinho responde: de graça é o meu Lulu. São 1 milhão para o ensino da nona ordem, 1,2 milhões para a ração do bichinho e 3.604 para o táxi. Pague primeiro, depois você recebe o pacote. Para sua informação, vou vender ainda mais comida para você durante a duração das aulas. E o guri fica como tipo: ai! Viu, otário, trouxa? Tá achando que é de graça? O cara não vive, não é? E após ouvir aquilo, o Shuquan fica pensando: o quê? Você está me dando osso de Lotus de Hades por 1,2 milhões? Mesmo todas as despesas combinadas são muito mais baratas do que seu equivalente no mercado. E a melhor parte, ele vai continuar me vendendo comida para pet zumbi. Isso é um excelente negócio. Ó o esperto, ele viu que o preço tá a pechincha e vai investir. E em seguida ele responde: sim, senhor. Em seguida, vemos o Supin no táxi, dizendo o seguinte pro Shuquan que está do lado de fora: lembre-se, da próxima vez que sua besta dos ossos da neblina encontrar um pet do tipo voador, você deve definir algumas camadas de sua habilidade prisão de ossos. Enquanto isso está bloqueando os ataques inimigos, você pode usar a prisão de ossos como um dispositivo de contra-ataque. Por fim, use a névoa como forma de aumentar o alcance de transformação de sua besta sangrenta e, em seguida, consuma o mais devagar possível. E o Shuquan responde dizendo: entendido. E em seguida o Supin diz: ok, te vejo em breve. E o Shuquan diz: boa viagem. Após o carro sair, ele fala: caramba, espere, eu não pedi seu número de contato, senhor. E então o Supin vai para sua casa. E então ele diz para sua família: cheguei. E sua mãe a pergunta: por que está tão atrasado? Você ainda não comeu, não é? Vou preparar algo para você. E o Supin a responde dizendo: me desculpe, estava meio ocupado. Hoje é ano novo? Que tanto de comida é essa? Por que isso? E ele fica pensando: normalmente apenas ossos e sopa são deixados no jantar, porque sua irmãzinha filha da mãe come tudo e não deixa nada pra ele, né? E pensando nisso, né, ele lembra dela e olha pra ela, e ela tá lá no sofá, com a almofada na frente dela. E o Supin começa a comer e diz: é gostoso. E a irmã dele lá, com vergonha. E então sua mãe responde dizendo: seu pirralho, é claro que é gostoso, eu que fiz, você não precisa dizer isso. E o Supin come com tanta alegria, cara, e ao mesmo tempo pensando: é a primeira vez que eu como tanto depois da minha reencarnação. Essas coxas de frango são tão boas. A mãe do dono era uma cozinheira profissional. E mais tarde, ele está em seu quarto.
e está pensando o seguinte: hoje consegui atualizar o corpo dourado da coroa do Deus Demônio para o 1º grau. Agora sou capaz de exercer um poder de combate da 6ª ordem. Mas se eu acabar enfrentando um inimigo proficiente em táticas e tiver 2 no auge da 6ª ordem, eu teria que chamar o esqueletinho para me ajudar, afinal, não sou forte o suficiente. Agora que eu estou enfrentando um gargalo no auge da 3ª ordem, levaria algumas semanas para alcançar a 4ª ordem apenas praticando a força do caos. Se eu ganhasse uma pílula de força, as coisas seriam mais fáceis. Sistema, abra a loja. E então o sistema mostra a loja no painel. E ele continua pensando o seguinte: como eu pensei, pílulas de força não são fáceis de conseguir. Preciso de 100 pontos para atualizar a loja uma vez. E vemos as seguintes informações da loja no painel. Ele tem 65.278 pontos de energia e está disponível para compra. Manual de identificação de flora para iniciantes e está custando 300 pontos de energia. Comida de pet estelar de grau médio está custando 1000 pontos de estrela, caro pra caramba por sinal. E anel de captura de feras para iniciantes que está custando 100 pontos de estrela. E o Supim aperta para atualizar a loja, né, gastando 100 pontos de estrela. Em seguida, vemos que ele tem 65.178 pontos de estrela. Vemos o antídoto iniciante que custa 10 pontos de estrela. Anel de captura de grau médio que custa 10.000 pontos de estrela. Caramba, muito caro, irmão. E identificação de pets para iniciantes, que é 500 pontos de estrela. E um desses itens chama a atenção, né, do Supim. Anel de captura de nível médio? E então ele toca para ver as seguintes informações do anel. Anel de captura de nível médio, 10.000 pontos de energia. Taxa de captura da 7ª ordem, 75%. Taxa de captura da 8ª ordem, 50%. Taxa de captura da 9ª ordem, 25%. Taxa de captura da 10ª ordem, 1,25%. E vendo este item, o Supim pensa: não me parece nada mal. Mesmo que eu não use como uma ferramenta de captura, há 25% de chance de acertar uma besta de 9ª ordem. É um artefato baseado nas regras do sistema. Vou pegar um, vai que né? E então ele compra o anel e aperta para atualizar novamente a loja. E agora vemos que ele tá com 50.078 pontos de estrela. E vemos os seguintes itens: cupom de tempo extra da zona de cultivo, 2 dias, 10 pontos de estrela. Tinta roxa estelar para pets, 50 pontos de estrela. Livros de habilidades para iniciantes, controle espiritual, 50.000 pontos de estrela. E ele fica chocado, né, pensando: caramba, 50.000 pontos de energia? O que é isso de controle espiritual? Embora seja uma habilidade para iniciantes, é caro pra caramba. Se acabar sendo uma habilidade fajuta, vou ficar pobre de novo em alguns segundos. E então vemos as seguintes informações do item: livro de habilidades para iniciantes, controle espiritual, 50.000 pontos de energia, para dominar o controle espiritual primário. Mas se fosse uma habilidade estupidamente poderosa, mas e se eu atualizar de novo e ver uma pílula de força? Essa coisa vale a pena?